Olá pessoal, todo mundo seja bem-vindo ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, nosso encontro semanal. Hoje o tema é muito importante, estamos entrando no mês de abril e o tema não poderia ser saúde mental no trabalho. A saúde mental no trabalho, no desenvolvimento das grandes obras, né? E da região do Pantanal. Vamos focar hoje sobre uma pauta muito importante, um evento que vai ser realizado na cidade de Corumbá. Vai ser o primeiro colóquio internacional que vai debater sobre saúde mental do trabalho. E hoje estamos recebendo uma convidada muito especial, direto de Corumbá, da Cidade Branca, a Vanessa Caterina. Você me corrige, Vanessa. Vanessa Tá bom. Catarina Neuma Figueiredo. Isso? Vanessa Caterina Neumann Figueiredo, isso aí. Opa, professora titular da Universidade Federal do Estado do Mato Grosso do Sul de Corumbá, responsável pelo Laboratório da Saúde Mental dos Trabalhadores. E também vamos receber o presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho aqui do Estado do Mato Grosso do Sul, enfermeiro, pós-graduado em instrumento cirúrgico, Fábio Borges dos Santos. Nós vamos misturar aqui a experiência da professora titular Vanessa e a experiência laboral do Fábio Borges. Hoje, nosso encontro está muito importante, não pode perder todo mundo que nos assiste, o Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. E eu vou iniciar convidando a Vanessa Caterina, esse nome seu, Caterina, eu fiquei meio Neuma Figueiredo. Seja bem-vinda ao Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, direto de Corumbá. É um prazer estar aqui. Walter, muito obrigada pelo convite, parabéns pela iniciativa do programa, todos os trabalhadores que estão aí contigo, né? É um prazer estar aqui. E também é uma honra, né, poder estar contribuindo para o programa no que tange a saúde mental dos trabalhadores e trabalhadoras, que é meu âmbito de pesquisa, minha área de pesquisa, e também foi minha área de atuação, porque antes de entrar na universidade, trabalhar aqui, também trabalhei em empresas, né? E instituições, como psicólogo organizacional, e pude também constatar o sofrimento e adoecimento de pessoas, né, que vivem de seu trabalho. Né? Então, também a minha área de atuação e minha escolha por essa área, né, não é à toa, não é por acaso. Né? Eu, durante minha trajetória profissional, né, trabalhei em uma instituição pública, né, na qual pude constatar casos de assédio moral e assédio sexual, embora a instituição fosse bem conceituada, né? Então, a gente via essas ações de diretores e de gerentes contra mulheres, né? Então, isso eu constatei e pude relatar esses abusos à central, né, que pôde então mudar diretores e gerentes, então constatando aí também a importância da atuação da psicologia organizacional junto aos trabalhadores e trabalhadoras, como é importante, né, essas ações, né, junto às pessoas que vivem de seu trabalho, né. E também aí, também trabalhei como coordenadora de RH em uma empresa, na qual também constatei péssimas condições de trabalho, um dono dessa empresa, assim, bastante abusivo, né, as condições de trabalho horrorosas, nas quais pude ver que o banheiro, por exemplo, dos operários era um buraco no chão, né? Então, assim, diante disso é que veio minha escolha, né, por esse âmbito, né, por esse campo, que é o campo de saúde mental relacionado ao trabalho,
né? Por exemplo, nessa empresa aí, né, verifiquei, assim, questões de saúde e de estresse nos trabalhadores que acabavam e decorriam em adoecimento, né? Pressão alta, afastamentos, muita demissão, porque aí as pessoas não conseguiam ir trabalhar por causa daquela ansiedade gerada por essa condição de trabalho péssima, né? Que sem dúvida se caracterizava também em assédio, né? Num tipo de Assédio. assédio, né? Porque o assédio também não é só o grito, né? Não é só os abusos assim tão nítidos que a gente percebe, mas também nas condições de trabalho degradantes, né? Na retirada de possibilidade do trabalhador também se colocar naquele trabalho de forma digna, né? Então foi isso, né? Então quando você disse, né, pela experiência laboral, eu tô junto, né, do Fábio, né? Que também tem essa experiência, deve ter essa experiência, e essa experiência profissional minha, ela possibilitou com que minha trajetória fosse também bastante fundamentada na concretude dessas situações de trabalho. Não são apenas situações que eu leio ou que eu ouço, né? Mas também que eu vivenciei, né? Que eu vi, né? Então, muito legal também participar e poder estar trocando também essas experiências com vocês aí. Tá? Que bom, Vanessa. O Fábio, com certeza, na sua experiência diretamente com os trabalhadores na linha de frente, né? Nós falamos aqui que é o chão de fábrica, né? Ele vai trocar essa experiência, a prática e a didática, né? Com Que bom. certeza, nós vamos ter uma pauta legal. Vanessa, nós estamos num empreendimento que todos aqui no Mato Grosso do Sul comentam sobre a rota bioceânica. E o Mato Grosso do Sul é uma região fronteiriça com a Bolívia, aí em Corumbá, e com o Paraguai, Porto Murtinho, Ponta Porã. E dentro dos debates, aqui dentro do Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica, nós debatemos já impactos sociais negativos. E uma das pautas muito importantes é justamente sobre o assédio moral, sobre a questão da mulher, que nós estamos vivendo hoje, índices alarmantes, e Mato Grosso do Sul está quase no topo de violência contra a mulher. O feminicídio, ele avança muito, e muitas vezes esse debate dentro do ambiente laboral, do trabalho, ele não tem uma pessoa, um profissional, como uma psicóloga laboral, para que possa trabalhar dentro da mente dos trabalhadores, preparar ele psicologicamente sobre esse assunto tão importante que não pode ficar no silêncio. E dentro dessas vítimas, nós consideramos elas invisíveis. Muitos passam por situações e não conseguem passar isso para frente. Como você vê, dentro da sua experiência, esse formato hoje, diante do poder público, para que a partir de junho, que vai entrar em vigor a NR01, como que a reação desses empresários, o poder público, o que o poder público pode fazer para reforçar esse debate? Bem, na verdade, o que a gente tem é uma tentativa, né, de novamente postergar, né, essa entrada, né, da NR1. Né? A NR1 ela vai se voltar, e a diferença dessa versão da NR1 é que, na verdade, as empresas e instituições se voltem para as questões de saúde mental no trabalho, né? Então, aí incluídas, né, assédio moral, burnout, estresse, né?
e situações de intensificação no trabalho que possam, porventura, gerar problemas psicológicos, enfim, né? Eu acho que é assim, o que acontece é que as questões de assédio moral, elas aparecem de forma mais relatada ultimamente, mas elas não apareceram ultimamente, né? Elas existem há muito tempo, né? Talvez sempre existiram, né? E elas, né? O assédio moral, ele é utilizado como forma de gestão, né? Como forma de aumento de produtividade, né? Então, as formas abusivas, elas estão impreterivelmente ligadas ao modelo neoliberal, né? No qual a gente verifica, né, uma pressão por produtividade, né, que a gente denomina de produtivismo, né, e no qual, por vezes, não é possível para o trabalhador dar conta do que é pedido em termos de metas, de produtivismo, de quantidade ou mesmo de qualidade, né? E aí, quando o chefe ou o gerente se utiliza do assédio moral em forma de gestão até dos afetos, né? Então, pressionando, impondo, desestabilizando o trabalhador para que ele produza mais, o que acontece e o que a gente vê nas instituições é que esse assédio ele é repassado para os outros. Então, por exemplo, se eu tenho que fazer uma meta, tenho que cumprir uma meta e não dou conta, eu vou, em algum momento, repassar esse assédio, esse abuso, para o que está abaixo de mim. E esse que está abaixo de mim vai acabar repassando para o outro. Por quê? Porque não dá conta daquela produtividade, daquelas metas que a empresa pede. E isso está, logicamente, interligado com o lucro, né? Então, para eu lucrar mais, para a empresa lucrar mais, ela vai incidir sobre o trabalhador para que ele dê conta daquilo. Muitas vezes sem o número de trabalhadores suficientes, né? Sem ter condições de trabalho suficientes, materiais, mas vai ter que dar conta para conseguir continuar empregado, né? Então, aí a gente vê uma lógica que é uma lógica de gestão, né? Tem até um livro do Vincent de Goulejac, que é Gestão como Doença Social, que se chama, né? Então, como que a gestão, ela acaba se apropriando do assédio, dos abusos, ou, muitas vezes, inclusive simbolicamente, para conseguir com que os trabalhadores deem conta dessa produtividade. E o que a gente vê é que, quando a gente fala de assédio moral, então, falando em termos jurídicos, né? Então, quando chega o trabalhador para relatar uma questão de assédio, né? Juridicamente, geralmente é colocado da seguinte forma: esse assédio ocorreu 6 meses ou mais, né, que é o tempo. Com que frequência? Todo dia, toda semana, todo mês ou uma vez só aconteceu? Então, é muito difícil comprovar o assédio moral. Vanessa, e aí, só para completar seu raciocínio, muito importante, Vamos conversando. Que existe DNA NR1, trabalho preventivo, que é o profissional.
para trabalhar diante do ambiente laboral, esse pré-aviso aos colaboradores de como a reação, como agir. E diante da realidade de vários assédios, você acha, na sua opinião, que a fiscalização, sendo os órgãos competentes, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério Público do Trabalho, eles vão ter esse acesso, porque, igual você estava relatando, até a pessoa chegar, denunciar, provar, ele tem um tempo. Muitas vezes cai em prescrição diante da parte jurídica, vamos falar assim. Você acha que o poder público vai ter condição de fazer essa fiscalização dentro de um tempo hábil, que esse mau patrão, esse mau gestor que causou essa lesão psicológica, essa lesão, danos morais, porque nós estamos falando de direitos sociais e também estamos falando também de saúde pública. Você acha que nesses dois pontos o poder fiscalizador chega a tempo? Então, é importante dizer que, tal qual a gente tem uma vigilância em saúde que nem sempre consegue fazer sua fiscalização, né? O Ministério Público também, né? Eu acredito que vai ter dificuldades em fazer, né, essa fiscalização, mesmo porque, e aí retomando o que eu estava dizendo, quando a gente pensa em assédio moral, a gente está pensando num tipo de organização do trabalho que é produzido dessa forma, né? Então, para não ter o assédio, então vamos colocar dessa forma, para não ter o assédio, a gente precisaria mudar o processo de trabalho. E esse debate da escala 6x1. Exatamente, porque aí essa é uma das questões. Uma das questões. Uma das questões, né? Porque assim, quando a gente pensa em processo de trabalho, organização do trabalho, então como diminuir a pressão por produtividade, né? Pensando então, né, que a gente vive, né, no sistema capitalista e que, enfim, as empresas elas têm como meta lucrar, ok, né? É isso, né? Então, assim, como modificar esse processo produtivo para evitar que ocorram assédios e abusos. E aí, primeira coisa, é uma justa distribuição de trabalho, na qual você tenha, no meu ponto de vista, né, você tenha tarefas e atividades condizentes com a pessoa naquele período de tempo. E aí você falou da escala 6x1, por exemplo. Não é possível você pensar na escala 6x1 se a organização do trabalho não se modificar também. Por quê? Porque se você diminui para 5 por 2, ou vamos supor, né? O trabalho que era feito em 6 dias vai ter que ser feito em 5. Isso vai causar uma intensificação no trabalho e relações abusivas, para que cumpra-se as metas de produtividades. Então, assim, o processo de trabalho, e a organização do trabalho, que diz respeito a metas, avaliações, quantidade, qualidade de trabalho, relações socioprofissionais, como a gestão funciona, né? Então, assim, tudo isso tem que estar adequado, né? Tudo isso tem que estar adequado, né? Para que a gente possa, né, garantir que a diminuição dos dias de trabalho não acarrete num adoecimento do trabalhador. As cobranças, né? Exatamente. Então, assim, uma coisa está junto com a outra, né? Também, dentro da questão, a gente pensando, né, em como que
o poder público pode agir. A gente também não pode esquecer de que o poder público, para garantir, né, a efetividade da NR1, tem que também estar de olho nas relações de gênero, né? As mulheres, elas ganham 20% a menos que os homens, né? O IBGE coloca isso, né? E se for o grupo de mulheres negras, ganha 70% menos, né? Via de regra, com com toda a questão da dupla jornada, né? E a maternidade, que é postergada para que não se perca um lugar no trabalho, né? Ou que não seja demitido. Então, assim, tem isso também. Outra questão que eu acho que o Ministério Público tem que olhar quando a gente pensa na efetividade da NR1, tem que pensar nos algoritmos, né? E como que funciona também agora as plataformas digitais, né? Então, a uberização, o iFood, como que funciona tudo isso, né? Porque é desregulado, né? E ao mesmo tempo, as pessoas que ali trabalham não sabem por que, de repente, não são mais chamadas, ou porque, né? Então, assim, existe uma névoa muito grande com relação a esses trabalhadores, de como eles são vistos, como eles se inserem no mercado de trabalho, né? E também pouco se fala sobre isso, né? Pouco se fala sobre Ô, Vanessa, como. você me chamou a atenção na questão das plataformas. É, no Brasil, Mato Grosso do Sul não é diferente. Nós calculamos que, através de alguns índices do IBGE, média de 25 a 30% da informalidade do trabalho, às vezes até mais, tá? Essa informalidade, ele não, mesmo que a NRU entre em vigor em junho, não vai chegar até ele, porque ele trabalha por conta própria. Ele é de uma plataforma, ele é um Uber, ele é um motoentregador e ele quer produzir. Quanto mais ele produz, mais ele vai ganhar. Tem Uber aí que trabalha de dia, à noite, vira à noite aí. Como que nós vamos chegar a esse público-alvo? É difícil, é difícil, né? Só quando a gente fala de plataformização, aí é a partir de algum tipo de regulamentação, né, desses trabalhadores, inclusive regulamentação no que diz respeito à pejotização, né? Porque, né, muitas empresas, consultorias, por exemplo, trabalham em cima de contratos de PJ, né? Ou de estagiários, né? E aí Já você é uma tem que. realidade, já inclusive no setor da construção, tá, Vanessa? Exatamente. Agora sim, quando a gente fala de desempregados, né? Então, eu gosto muito da definição do Diese, que coloca assim: desempregados abertos, em situação aberta, que são os desempregados que não têm nenhum tipo de renda e que estão em busca de trabalho, né? A gente tem os desempregados por trabalho precário, que são esses informais, né? E que fazem um bico ou estão nesse tipo de vínculo empregatício, mas querem mudar de situação, mas não conseguem mudar, seja por conta que não encontram emprego formal, seja porque não tem escolaridade necessária, enfim. E a gente tem também os desempregados, desalento, que são aqueles que cansaram de buscar um emprego formal, né, e não encontraram. Então, esses que você se refere, que estão na informalidade, esses trabalhadores na informalidade, eles, de acordo com o Diese, seriam desempregados,
né? Só que Isso. desempregados de trabalho precário, né? Então aí, quando a gente pega essa definição, a gente consegue ter uma compreensão mais apurada da situação que essas pessoas se encontram, né? Quando a gente fala assim, em trabalho informal, estou trabalhando mais informal, é o quê? Então, o que, que a gente defende, né? A gente defende que se ganhe dinheiro de qualquer forma, uma renda, ou a gente defende um emprego digno, com Tipo, direitos, né? E aí, se a gente pega essa definição, que é uma definição, inclusive, de quando o Márcio Postman estava, né, estava à frente do Diese, é essa definição de desemprego oculto por trabalho precário, né? Então, eu acho bem importante a gente fazer essa marcação, né? De que é um desempregado. É um desempregado. E por quê? desempregado. Porque não tem direitos. É uma pessoa que também não tem Ele direitos. Ela ganha, também. mas não tem o direito. Ele tem uma Aham, renda, ele sobrevive numa sociedade, mas não tem um direito. exatamente. Então, eu acho importante a gente Bom, também rever isso, isso. sabe? Né? Vanessa, eu queria que você falasse sobre o evento. Para Então. começar a explicar sobre o evento, que é o primeiro colóquio internacional, né? É o É segundo. o Na segundo? verdade, é o segundo. Nós fizemos um em 2023 que se chamou Primeiro Colóquio Internacional de Saúde Mental e Trabalho do Pantanal, né? E ele tinha como foco a vulnerabilidade psíquica, né? Dentro desse trabalho precarizado. Então, a gente voltou bastante as discussões para o trabalho precário, né? Sempre o trabalho precário, ele, na verdade, ele atravessa, né, o laboratório aqui, né? Então, foi o primeiro evento do laboratório, assim, maior, né? E teve como convidados o Johnny Orejuela, um professor colombiano, que ele é incrível, assim, ele trabalha muito com a questão da clínica do trabalho, né, essa escuta do trabalhador, né? Hum. E a gente trouxe também o João Areosa, que é esse professor, um amigo meu de Lisboa, né, que é muito interessante, porque ele trabalha com condições de trabalho na Europa, ele faz parte de uma comissão e ele volta agora nesse segundo colóquio. Então, é o segundo colóquio internacional de saúde mental e trabalho do Pantanal. E este segundo é 2026. Temos a honra de ter como parceiro o Walter, né? Que está aqui ajudando a gente aí. E nesse, então, a gente se volta para entender um pouco mais sobre os riscos psicossociais no trabalho e acidentes também, né, relacionados ao O trabalho. trabalho. Então, a gente vai se voltar para essa temática. Então, a gente traz como convidados o João Areosa, novamente, então ele vai dar um mini curso sobre riscos psicossociais no dia 28, pela manhã. Dia 27 haverá uma reunião com a professora Andréia Conto, que ela é da USP, ela é da saúde pública, então vai trazer também o seu conhecimento numa palestra no dia 28, à tarde. Nós teremos uma mesa redonda também à tarde, né? Da qual eu participarei também, né? Falando um pouco sobre saúde mental de professores universitários, falando um pouco sobre as questões de assédio moral e workaholismo, né, uma dinâmica workaholic, também para dar conta da produtividade, né? Então, falar um pouco, discutir um pouco sobre isso, que é também um sofrimento, Sofrimento. né? E teremos a presença da Etiele, advogada que atende os CIEMs, aí em Campo
Grande, e teremos também a presença da Flávia Pedrosa Camargo, que é do Instituto Federal daqui, vai estar trabalhando sobre essa questão de gênero e trabalho também. No dia 29, nós teremos uma reunião com os sindicatos, tendo também a presença do professor João Areosa, né? Então, é uma reunião para discutir um pouco as ações em saúde do trabalhador que podem ser propostas, né, pelos sindicatos da região, que eu acho que é importante, é uma ação diferente, né? Eu queria fazer uma observação para você antes, só na abertura, questão desse debate com o movimento sindical muito importante, até porque, Vanessa, eu acho importantíssimo o ator sindicatos devido às negociações coletivas. Recentemente, eu tive numa conferência nacional do trabalho sobre o trabalho decente. Em das várias pautas discutidas, estava justamente até uma fala do presidente Lula. O presidente Lula estava defendendo sobre a questão o fim da escala 6x1, seja 5x2, redução. Mas aí ele lembrou aquilo que você acabou de falar, assim, não basta só reduzir a carga horária e a escala. Vocês, do movimento sindical, dentro dos acordos coletivos que têm uma legitimidade legal, a partir de 2017, da 13.467, a famosa reforma trabalhista, que o negociado sobre o legislado, vocês podem legislar em cláusulas trabalhando sobre a questão de escala, de horário, das condições de saúde e segurança dos trabalhadores. Então, eu acho que esse momento vai ser um momento muito, muito importante de observar isso, da importância do sindicato dentro dessa pauta tão importante. Exatamente, porque o que a gente vê é que é uma desestruturação do coletivo, né? E dos sindicatos. E isso é da própria lógica neoliberal, né? É da própria lógica. Quanto mais sozinhos, quanto mais individualistas, menos cooperação, menos possibilidade de ação, de repensar, de colocar outras práticas contrárias àquela de abusos, de produtivismo, né? Colocar uma prática mais democrática, né? Então, é necessário, é urgente, né, que os sindicatos se fortaleçam. É urgente. E eu já vou te falar algo, viu, Vanessa? Eu não vou nem adiantar aqui para você hoje, para ficar com um ponto de interrogação. Nós vamos apresentar uma cláusula social que nós temos no acordo coletivo, justamente voltada a esse tema, que é onde o trabalhador ele tem que ter, a um período até 90 dias, uma viagem a visita familiar, onde a empresa, dentro do acordo coletivo, obriga a empresa a dar essa visita familiar justamente para trabalhar a parte psicológica desse trabalhador. E aí, eu vou deixar o resto para o dia. Ai, legal. Tá bom. Eu quero ouvir. Vou querer ouvir. Vanessa, agora eu vou convidar o Fábio. O Fábio está aqui querendo participar. Então, deixa eu só terminar. Fica à vontade, fica à vontade. Que no dia 29 à tarde, então, só para terminar. A agenda, é verdade. Fica à vontade. Terá um mini curso sobre NR1. E daí a gente vai poder saber mais sobre como efetivamente fazer com que funcione. O NR1. Não entendi. Entendeu? Então, isso vai ser muito interessante que todo mundo participe. Vai ser dado por uma professora, que agora ela tá em Feira de Santana, né? Amanda Dourado. Então, ela vai dar um mini curso sobre NR1. Então, vai ser ótimo para todos nós. Aí nós vamos participar e aprender. Exatamente, eu também vou aprender. É uma troca, né? De experiência. Mas que legal, Vanessa. Vou convidar o Fábio
que agora ele é presidente do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Ele é responsável por esses profissionais que estão na linha de frente, que acompanha esses trabalhadores, que faz as políticas preventivas, que entrega o EPI, que olha o EPI, que vê a doença. Acho que é o primeiro que dá, que nota, né, no trabalhador a reação. Por que ele está deprimido, calado? Por que ele está bravo? Por que ele está sorrindo? Aquele ambiente laboral na linha de frente. Eu vou passar para ele o microfone aqui, Vanessa, e ele vai trocar uma experiência com você aqui. Como da pressão, né? Que eles exercerem, né? Vanessa, bom, deu o start aqui, então retornamos aqui. Uma boa tarde. Vanessa Caterine Neumann Figueiredo, né? Boa tarde, sim. Sou representante do Sinteste, do Sindicato dos Técnicos de Segurança do Estado, tá? Me chamo Fábio, conforme o Walter disse, profissional técnico de segurança há 15 anos. Então já enxergamos no dia a dia dos trabalhadores como é ter... saber dos riscos, né? Os riscos ambientais, saber da dificuldade do empregador, do trabalhador, né? Porque a gente tem que se colocar dos dois lados também. A parte laboral é mais importante para a gente porque a gente tutela essa parte laboral. Então, esse segundo colóquio internacional da parte de saúde mental, né, no trabalho, na região do Pantanal, que o FMS de Corumbá está promovendo, vai ser muito importante para, além das classes sindicais, vai ser importante para o público em si saber sobre essa nova NR1, que ela está entrando em vigor agora no começo de junho, né? O prazo final para se adequarem os trabalhadores, os empregadores, desculpa, é no final de maio. Então, acredito que essa NR1 ela chegou para fazer uma mudança da parte de avaliação mental, né? Porque eu acredito que existem várias doenças ocupacionais e a parte de saúde mental, ela tem que ser muito ainda mais para um profissional só para cuidar dessa parte. Não o SESMIT em si, que é o médico do trabalho, engenheiro, técnico, enfermeiro, não, tem que ter algo relacionado apenas para a parte de psicossocial. Eu acho importante e eu quero parabenizar o FMS de Corumbá para estar tomando essa atitude novamente, que é o segundo encontro, e o Sinteste, junto com o Sinticop, junto com algumas entidades, vai estar à disposição. Muito obrigada, viu? E eu agradeço e sei da importância, inclusive, da participação de você, enquanto sua, né, enquanto representante aí do Sindicato de Técnicos de Segurança, porque tá junto, né? Tá totalmente ligado, né? A gente tem, por exemplo, dentro do escopo aí da abordagem que eu sigo, que é a psicodinâmica do trabalho, né? No primeiro livro do Dejurs, ele vai falar, que é A Loucura do Trabalho, o primeiro que ele lança aqui no Brasil, né? Então, ele vai falar da questão da construção civil, né? De como a construção civil, como os operários, né, os pedreiros, eles lidam com o medo de subir naqueles andaimes muito altos. Sim, né? os trabalhos em altura, né? E aí, e da dificuldade, né, deles aderirem aos equipamentos de proteção, né, de como que é essa relação, né? E, na verdade, no livro, ele vai trazer a ideia das estratégias coletivas inconscientes para lidar com esse medo. Então, a ansiedade gerada dentro do espaço de trabalho Exatamente. faz com que eles se utilizem de uma estratégia que se chama, que ele vai chamar de cinismo viril, ou de virilidade, né? Em que um disputa com o outro a sua, entre aspas, macheza para subir.
e sem equipamento, né? Sem equipamento. Sem equipamento, porque é o jeito que eles lidam com a ansiedade. A partir do momento que eles começam a pensar no equipamento, a ansiedade surge e aí eles não conseguem trabalhar. Não consegue trabalhar. Olha que Esse livro é importante fazer esse comentário, porque mostra, deixa claro os dois lados, né? Da pessoa que está ali querendo realizar o equipamento de proteção individual, o EPI em si, juntamente com aquele, igual você falou, entre aspas, o machão que quer subir, que não quer colocar o equipamento, e isso gera-se todo um transtorno psicossocial, tanto da pessoa que não está preparada para aquela atividade, ou até mesmo que não foi capacitada, não foi treinada. Então, é uma série de fatores que mexe, sim, com a parte psíquica da pessoa e também do ambiente de trabalho. Vanessa, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Por gentileza. A gente está no bloco 4 aqui. Eu vou fazer uma pergunta para você. O que as empresas podem fazer imediatamente para melhorar a saúde mental dos trabalhadores? É uma pergunta que a gente faz bastante. O que elas têm de tomar de atitude de imediata? Porque sabemos que há mais de 2 anos já vem sendo sinalizado que vai entrar em vigor a NR1, da reforma da NR1, dessa parte psíquica, desse novo risco, né, que está sendo incluído, além do físico, biológico, ergonômico, acidente, mecânico, agora tem um risco psicossocial. Então, a minha pergunta é, o que as empresas têm que fazer de imediatamente para estar preparadas já para junho? É difícil dizer. É difícil. Porque é difícil dizer. É porque a gente está falando num intervalo de 2 meses, né? Na verdade, a gente está falando num intervalo de 1 mês e meio. Pois é, né? Na verdade, assim, em termos de preparo à NR1, você diz? Ou em termos de adequação para estar ok perante a NR1? Porque a NR1, eles vão querer seguir, mas eu acho que ainda não tem o corpo capacitado, o ambiente, a parte do psicólogo do trabalho, a parte de avaliação de uma sala específica. Eu acho que ninguém está preparado para isso. Então, o que eu te pergunto o que você acha que eles devem fazer de imediato para já estar preparado para a gente... Estamos falando do intervalo de 45 dias. O que eles devem tomar para aquelas empresas, para quem vai nos ouvir, aquelas empresas que não estão preparadas, o que eles devem de imediato fazer? Contratar um profissional, contratar uma sala específica para atender essa demanda? Olha, bom, primeira coisa, me parece que seria fazer um levantamento dos riscos psicossociais, né? Não há como, né? Já que a NR1 ela trata disso, então a primeira atitude, né, seria fazer um mapeamento dos riscos psicossociais, e aí um mapeamento que envolvesse condições de trabalho, organização do trabalho, relações socioprofissionais dentro do trabalho, que envolvesse também exigências psicológicas, afetivas, cognitivas e físicas do trabalho. Também que envolvesse mal-estar no trabalho e sofrimento no trabalho, com possibilidade, talvez, de um levantamento de adoecimento no trabalho. Né? E aí, em cima dessas questões, seria possível um mapeamento mais detalhado acerca da situação da empresa e dos funcionários e, vamos dizer, um rápido diagnóstico de onde seria possível intervir, tá? Então, assim, as intervenções também não são imediatas. Sim, claro. Para você fazer um levantamento desse porte, dependendo do tamanho da empresa ou da instituição, leva muito tempo. Então, não é algo muito simples de ser feito, né?
Por que também? Porque nem sempre a pessoa que sofre assédio é a que vai falar sobre assédio. Nem sempre a pessoa que está adoecida vai dizer que está adoecida. Então, não é simples o levantamento Não é. também. Porque existem muitas pessoas em oculto, né? E por isso que eu comento no meu DDS, nas palestras que eu falo, que a integração, ela é muito importante porque ela é o início da contratação. Nessa integração, você vai passar por avaliações, você vai passar por treinamento, você vai ficar um dia inteiro numa sala de aula e ali você vai tendo dinâmica, você vai tendo um trabalho mútuo junto com eles e com isso, após isso, vai ser feito o exame admissional. Então, neste exame admissional, eu acredito que seja aonde dá para captar ali, juntamente com o psicólogo, né? Essa questão da parte de psicossocial, questão da parte de burnout, ansiedade, metas a ser entregue, né? Porque, assim, você fazendo um checklist da pessoa, você já sabe se a pessoa é ansiosa, se ela toma alguma medicação, se ela faz uso de alguma medicação de uso contínuo, ou se ela tem até mesmo histórico na família de alguma patologia envolvida a parte psíquica. Então, nessa integração, nessa admissão, eu acho que o profissional psicólogo do trabalho é ali que ele tem que estar, junto com o médico do trabalho, junto com o SESMIT em si. Então, aí, claro, né? Só que assim, na hora que você faz a seleção de pessoal, na hora que a psicóloga, o psicólogo faz a seleção, nem sempre essa seleção ela vai envolver testes ou uma avaliação tão Voltada, né? meticulosa, Voltada para que vai levantar tantos aspectos. Aliás, o que é uma crítica também às empresas é que cada vez menos se usa uma avaliação mais ampla, né, do candidato na seleção. Porque então, acredito assim, que até vezes, expõe, né? De uma certa forma, até expõe a pessoa, né? Muitas vezes, o que acontece? Ela acaba passando só por uma entrevista e entra na empresa, né? E aí, poucos são os dados que se tem acerca dessa pessoa, né? E muitas vezes, o que acontece é que quando também na seleção se detecta uma pessoa mais ansiosa, mais depressiva, né? Que já vem com esse repertório também, né? E ela já nem entra na empresa, né? Então, e aí, bom, se é uma entrevista rápida, ela vai chegar até uma empresa e durante o contato com certas condições ou certa organização do trabalho, metas, pressa, rapidez, essa ansiedade, ela emerge. Emerge, né? exatamente. E aí você vai ter que dar conta desse processo de trabalho que está gerando essa ansiedade, né? E muitas vezes não vai ser numa só pessoa, vai ser em muitas pessoas, né? Então a gente tem essa situação também, né? Agora sim, quando a gente pensa numa seleção, é uma situação específica, né? Na qual o profissional ele vai estar recrutando e colocando uma pessoa de acordo com um perfil determinado, né? Muitas vezes, como eu disse, na hora que vai fazer a seleção, quando a pessoa chega assim com uma vulnerabilidade, uma fragilização psíquica, muitas vezes ela acaba nem entrando, né? Porque não se adequa àquela pressão imposta, né? Sim. Algo assim. Bom, não seria esse o momento, talvez, de uma avaliação mais particular, assim. Mas eu acho que no espaço de trabalho tem que ter a possibilidade de um profissional, seja um psicólogo, seja um administrador, muitas vezes até nem tem psicólogo na empresa, Sim, verdade. né? Mas um administrador que possa levar adiante ou possa contratar uma consultoria que escute esses trabalhadores, ou seja,
enfim, né? Deve ter um espaço de escuta desses trabalhadores. Isso é importante. Um espaço de escuta. Alguém que escute essas pessoas. Alguém que possa ouvir atentamente esse sofrimento gerado no trabalho. Exatamente. É sobre uma série de fatores, né? Eu tô falando aqui com você, já tô me puxando a orelha aqui por causa do horário. Mas, ó, para finalizar, eu quero agradecer a sua participação aqui no podcast do Walter. A gente está, nossa participação também, Walter, eu quero agradecer, tá? Do Sinteste. E saber que estamos fazendo toda a organização aqui para a gente irmos juntos, tá, Vanessa? Que bom, eu fico contente. Inclusive com outras pessoas da entidade, tanto da minha diretoria, da diretoria do Walter. Vamos fazer com certeza presente nos dias do evento, tá bom? No final do mês agora. Ótimo. E queremos agradecer todos que nos ouvem, falando que o Sinteste está à disposição para todos os técnicos de segurança do trabalho do Estado do Mato Grosso do Sul, e foi um prazer falar contigo, Vanessa. Igualmente, e só reforçando, né, meu agradecimento pelo convite, né, Fábio, Walter e todos que estão aí por trás, aí os trabalhadores que estão aí. Agradecendo. Ô, Vanessa, você não está me vendo, mas eu acho que a voz está me ouvindo. Queria, primeiramente, agradecer a você pela oportunidade de dispor do seu tempo precioso, estarmos aqui debatendo uma pauta muito importante no Comitê Sindical Popular da Rota Bioceânica. Essas pautas são muito importantes. Você vê que quando a pauta é importante, o tempo passa muito rápido. Passou muito rápido. Vamos marcar outras, né? Tá, quero agradecer, Deus abençoe. Com certeza, igual eu falei para você, vou levar uma galera daqui para incentivar, para participar. E esse não vai ser o primeiro. Muitos outros virão, nós estaremos juntos. Abraço, fica com Deus. Muito obrigada, um abraço, muito obrigada. De nada.